cá estamos outra vez. O caminho continua. Bate palmas, 1, 2, 3. 1, 2, 1, 2, 3. 1, 2, 1, 2, 3. Para a aula de sucessos. Não te esqueças de trazer caderno, estojo, livro e régua. Mais vontade de aprender, mais vontade de aprender. E aí, meninos e meninas? Olá! Como é que vocês estão? Vieram com mais vontade de aprender nesta nossa aula de matemática? Já estão aí preparados e preparadas com os materiais já prontos? Muito bem. Então vamos dar início à nossa aula de hoje. Mas antes, vamos fazer uma recapitulação da aula passada. Lembram-se, meninos e meninas? Quem está a lembrar de que é que falamos na aula passada? O assunto foi medidas de capacidade. Medidas de capacidade. Certo? O que é que vimos sobre medidas de capacidade? Vimos a unidade fundamental de medidas de capacidade, que é, exato, o litro. Vimos os múltiplos do litro, que são as medidas maiores do que o litro. Neste caso, estou a falar do quilolitro, o hectolitro, o decalitro. E também nós vimos, isso, medidas menores do que o litro, que são os submúltiplos do litro. Estou a falar de que medidas? O decilitro, o centilitro e o mililitro. Não falta nada? Também aprenderam a fazer as conversões, não é? Com as medidas de capacidade. Hoje a nossa aula vai ser sobre medidas de massa. Certo, meninos e meninas? Por agora, eu vou deixar-vos com um vídeo que vai falar-vos um pouco sobre medidas de massa. Portanto, meus meninos e minhas meninas, prestem bem atenção para poderem compreender tudo, porque depois vem aí algumas perguntinhas. Combinado? Então fiquem agora com o vídeo. Olá! Hoje vamos aprender medidas de massa. Quando dizemos que nos vamos pesar, na realidade vamos ver qual é a quantidade de massa que o nosso corpo tem. No dia a dia dizemos peso. A massa é a quantidade de matéria que um corpo possui. O peso é a força que o atrai para o centro da Terra, a força da gravidade. A massa é constante, nunca varia. O peso pode variar. No dia a dia, frequentemente utilizamos medidas de massa. Por exemplo, nesta receita de pastéis de nata, precisamos de 30 gramas de farinha e 150 gramas de açúcar. E nesta receita de hambúrgueres de bovino, precisamos de 350 gramas de carne e 150 gramas de linguiça. Para que medir a massa fosse igual em todo lado, foi necessário definir uma medida padrão. Essa medida é o quilograma e representa-se com um K e um G. Os produtos embalados que compramos têm registado na embalagem a quantidade de massa que contêm. A medida mais comum é o quilograma ou grama, por exemplo, no arroz, no café, no açúcar, no chocolate, nas especiarias, no atum. Neste rótulo de medicamentos encontramos medidas em miligrama. Para medir massa existem muitos instrumentos, chamam-se balanças e dizemos que estamos a pesar. Existem balanças de pratos, de ponteiros, digitais, cada uma com uma função diferente. Balanças para pesar alimentos, para pesar ouro, para pesar pessoas, para pesar caminhões.
Os produtos do dia a dia pesamos-los em quilogramas ou em gramas. Quando as quantidades são enormes, como as cargas de caminhões, utilizamos a palavra tonelada, que são 1000 quilos. Para medir ingredientes dos medicamentos, que são em quantidades muito pequeninas, usamos o miligrama. No dia a dia, em vez de dizer quilograma, dizemos apenas quilo. 1 quilo são 1000 gramas, meio quilo são 500 gramas, 1/4 de quilo são 250 gramas. Repara, dizemos 1 grama. Uma arroba, 1 quilate e uma onça são também medidas de peso. No dia a dia, utilizamos poucos múltiplos do quilograma, por isso a tabela contém apenas os submúltiplos e vamos trabalhar com elas com uma unidade de referência, que é o grama. As medidas são quilograma, hectograma, decagrama, grama, decigrama, centigrama e miligrama. Este assunto tem muita informação, por isso, se necessitares, para o vídeo e lê com atenção. Vê também os próximos vídeos. Agora, meus meninos e minhas meninas, vamos conversar um pouco sobre o vídeo que acabaram de ver, certo? Muito bem. Massa e peso. O vídeo falou-nos um pouco da diferença que existe entre massa e peso. Prestem bem atenção. Muitas pessoas confundem massa e peso, porque acham que massa e peso são a mesma coisa. Por isso, às vezes, dizem medidas de massa ou peso. Só que não é. Não é massa ou peso. É massa e peso. Vamos agora ver a diferença que existe entre massa e peso. Vejamos. Massa e peso são grandezas diferentes, certo? A massa é a quantidade de matéria presente num corpo. A massa é medida numa balança. Nós usamos a balança para medir a massa de um corpo, certo? O peso, que é o contrário da massa, prestem bem atenção, é a força que o corpo é atraído para o centro da Terra. Estão a ver a diferença entre massa e peso? Vamos continuar. Ainda vão compreender melhor a diferença entre massa e peso. Vejamos. Observem a imagem. O que é que temos aqui? Temos 3 crianças. Temos o Paulo, a sua massa é 17 quilogramas. Eu vou explicar por que eu disse massa. O Ciro, 15 quilogramas. Marco, 14 quilogramas. Tem de massa cada uma dessas crianças que temos aqui. Tem a sua massa. O Paulo, 17, o Ciro, 15 e o Marco, 14. Vejam, quando queremos saber quantos quilogramas pesam as crianças, na verdade, queremos saber a massa dessas crianças. Queremos saber a massa dessas crianças. Quando queremos saber a quantidade de massa de um corpo, pesamos esse corpo. Estão a ver? Queremos saber a quantidade da massa do Paulo, pesamos o Paulo. Então, o Paulo, estão a ver? Tem 17 quilogramas. Como é que conseguimos descobrir? Através da massa do corpo dele. Assim também acontece com o Ciro e acontece com o Marco. Até aqui, meninos e meninas. Estão a compreender? Então, vamos prosseguir. Vejam, para que a medida de massa
fosse igual em todo o mundo, foi necessário criar a medida padrão de unidade de massa. Nas outras medidas que nós trabalhamos aqui, medidas de comprimento, medidas de área, estão a lembrar? É ou não é? Nós vimos que em todas estas medidas existiu uma unidade, ou seja, criaram-se a medida padrão da unidade. Assim também acontece com a medida de massa. Foi necessário criar a medida padrão de unidade de massa. Vejamos. Esta medida é o quilograma e é representado pelas letras kg. Então, o quilograma é a medida padrão de unidade de massa. Ou seja, é a unidade fundamental de medidas de massa. Certo, meninos e meninas? Até aqui não há dúvidas. Muito bem. Observem aqui esta imagem. Temos um peso de 1 quilo. Então, aqui a sua escrita por extenso e aqui a representação com símbolo, não é? 1 quilograma, kg. É assim é que se representa, certo? Meus meninos e minhas meninas, agora vamos conhecer alguns instrumentos para medir a massa. Estou a falar de que instrumento? Da balança. Temos aqui vários tipos de balanças. Vamos ver? A primeira, temos balança de pratos. Todos conhecem este tipo de balança, não é? Temos balança de ponteiros. É ou não é? É a balança que as donas de casas, não é? Donas de casa utilizam para medir farinha, qualquer ingrediente aqui assim, para fazer bolinhos em casa, não é? Muito bem. Temos balança digital. Temos balança para pesar caminhões. Os caminhões também são pesados, não é? Temos balança para pesar caminhões, até avião. Estão a ver? Balança para pesar pessoas e balança para pesar ouro. Acabamos de conhecer alguns instrumentos para medir a massa, algumas balanças. Certo, meninos e meninas? Continuemos. Nas situações do dia a dia, que medidas devemos utilizar? Que medidas devemos utilizar? Vejamos. Aos produtos de uso doméstico, como a carne, o feijão, as frutas, as verduras, entre outros alimentos, podemos utilizar o grama ou o quilograma. O grama e o quilograma são as medidas mais conhecidas em medida de massa. Como podem ver aqui, vou dar um exemplo. Às vezes, lá em casa, vocês sentem vontade de comer, por exemplo, pão com queijo. Vão até a loja comprar queijo. Certamente que compram queijo em gramas, não é? 200 gramas de queijo, 150 gramas de queijo. Mas se for o arroz, por exemplo, compram arroz em quilogramas, não é? 1 quilograma de arroz, um saquinho de 5 quilogramas, não é, meninos e meninas? Muito bem. Quando as quantidades são enormes, enorme significa grandes quantidades, como o peso de um caminhão, utilizamos a tonelada. Tonelada é uma das medidas de massa
que é utilizada para pesar quantidades enormes. Certo, meninos e meninas? Muito bem. Nos ingredientes de medicamentos que são em quantidades muito pequenas, utilizamos o miligrama. O miligrama é uma outra medida de massa muito utilizada. Neste caso, em medicamentos, não é? Muito bem. As medidas mais comuns são o quilograma e o grama. Eu acabei de dizer agora, as medidas mais utilizadas são o quilograma e o grama. Vejamos. Aqui temos um peso de 1 quilograma. KG significa 1 quilograma, que equivale a 1000 gramas. 1 quilograma equivale a 1000 gramas. Muito bem. Agora temos aqui um outro peso mais pequeno, que corresponde a 500 gramas. Observem bem. 500 gramas é metade de 1000 gramas. É ou não é, meninos e meninas? Então, 500 gramas é igual a meio quilo, que é representado assim, 5 décimas do quilograma, ou 1/2, lê-se 1/2 do quilograma, que corresponde a meio quilo. Quer dizer que aqui temos um peso de 1 quilograma, que equivale a 1000 gramas. Aqui temos um peso de meio quilograma, que equivale a 500 gramas. Até aqui, meninos e meninas, estão a compreender? Muito bem, vamos avançar. Vamos observar o terceiro peso. É ainda mais pequeno do que o peso de 500 gramas. 250 gramas, que é igual a 1/4 do quilograma. 1/4 do quilograma é a metade, estão a ver? De 500 gramas, que é meio quilo. Então, vejamos. 1 quilograma são 1000 gramas. Meio quilograma, quilogramas, melhor dizendo, que é a metade de 1 quilograma, são 500 gramas. E 1/4 do quilograma é a metade de meio quilo, que equivale a 250 gramas. Certo, meninos e meninas? Dúvidas? Não há? Podemos avançar? Muito bem. Agora, vamos falar dos múltiplos e submúltiplos do quilograma. Múltiplos e submúltiplos do quilograma. Observem. Então, temos aqui o quilograma como a unidade fundamental de medidas de massa. O quilograma, por extenso, e é representado por este símbolo. Agora vamos ver as medidas maiores do que o quilograma. Vejam, temos tonelada, quintal, decaquilograma. Vejam, aqui está escrito por extenso. E as medidas menores do que o quilograma, que são os submúltiplos do quilograma, são o hectograma, melhor dizendo, o decagrama, grama, decigrama, centigrama e miligrama. Já identificamos os múltiplos e os submúltiplos do quilograma. Continuemos. Agora, vocês vão assistir um outro vídeo que vai vos ensinar como é que se faz as conversões em medidas de massa. Fiquem com o vídeo e prestem bem atenção, porque depois vocês têm que aplicar nos exercícios que nós vamos fazer aqui. Muito bem. Olá, cá estamos para mais uma aula de matemática. Hoje vamos aprender a fazer conversões nas medidas de massa. Os múltiplos do quilograma são pouco usados, por isso vamos apenas converter com os submúltiplos. Vamos utilizar o grama como unidade de referência e tudo funciona como nas outras medidas que já aprendeste.
Das medidas maiores para as medidas mais pequenas, cada medida vale 10 vezes a seguinte. Sendo assim, 1 kg vale 10 hectogramas, 1 hectograma vale 10 decagramas, 1 decagrama vale 10 gramas, 1 grama vale 10 decigramas, 1 decigrama vale 10 centigramas e 1 centigrama vale 10 miligramas. Como sabes, para fazer transformação de medidas, a primeira coisa que devemos saber é qual é o algarismo das unidades. Neste caso, 12 decagramas, o algarismo das unidades é o 2 e refere-se a decagramas. Colocamos o 2 no lugar dos decagramas, ao lado o 1 nos hectogramas e agora é só preencher as casinhas até chegar a gramas. Apenas colocamos um 0. E agora, 12 decagramas são 120 gramas. Vamos transformar 7 kg em centigramas. Colocamos o 7 no lugar dos quilogramas porque é o algarismo das unidades e refere-se a quilogramas. E agora preenchemos as casinhas até chegar a centigramas. Colocamos zeros e 7 kg são 700.000 centigramas. Um número decimal para transformar em gramas, 5,87 hectogramas. O algarismo das unidades é o 5, colocamos na tabela e colocamos os restantes algarismos. Agora é só preencher a tabela até chegar a gramas. Não é necessário que está preenchida, então este número é igual a 587 gramas. 87,28 gramas para fazer a conversão para decigramas. O algarismo das unidades é o 7, colocamos na tabela no lugar dos gramas e colocamos os restantes algarismos. A tabela está preenchida até decigramas, portanto é só trocar a vírgula. Colocamos a vírgula no lugar dos decigramas e ficam 872,8 decigramas. Vamos transformar este número em gramas. O algarismo das unidades é o 2 e corresponde a quilogramas, colocamos na tabela e de seguida os restantes algarismos. Agora é só preencher as casinhas até chegar a grama e acrescentamos um 0. E o número obtido é 42.780 gramas. Muito bem. Agora vamos ver o que é que aprenderam sobre conversões de medidas de massa. Vejamos. Conversões das medidas de massa com os submúltiplos. Aqui temos o quilograma, que é a unidade fundamental, os seus submúltiplos. Temos aqui hectograma, decagrama, grama, decigrama, centigrama, miligrama. São as medidas que mais são utilizadas no nosso dia a dia. Existem também as medidas maiores do que o quilograma. Neste caso estou a falar da tonelada, quintal, decaquilograma e decaquilograma, sim, que são as medidas que também são utilizadas para pesar corpos maiores, não é? Muito bem. Portanto, 1 quilograma equivale a 10 hectogramas. 1 hectograma, melhor dizendo, equivale a 10 decagramas, assim sucessivamente. Então, quando quisermos converter unidades maiores às menores, multiplicamos por 10. E, na conversão de unidades menores para maiores, dividimos por 10. Certo? Muito bem. Exemplos. Vamos analisar esta tabela que temos aqui. Vejam, aqui temos quilograma, hectograma, decagrama, grama, decigrama, centigrama e miligrama. Então, temos aqui 1 quilograma. 1 vezes 10 dá 10. Que neste caso, agora, 10 hectograma vezes 10 dá 100. 100 decagrama vezes 10 dá 1000. Medidas maiores para medidas menores. Multiplicamos por 10. Agora vamos ver de medidas menores para maiores. Vejam, 1 miligrama dá 1/10 do centigrama. Estão a ver? Temos aqui 1/10 do centigrama é igual a 1/100ª do decigrama. E 1/100ª do decigrama é igual a 1/1000ª do grama. Deu para perceber? Muito bem.
Agora que já vimos muita coisa sobre unidades de massa, vamos fazer um pequeno exercício para ver se na verdade vocês compreenderam tudo o que vimos hoje. Combinado? Vamos ver o primeiro exercício. Escrevam a unidade de massa que utilizamos para medir os objetos abaixo. Prestem bem atenção. Temos a linha A, um pacote de arroz. A linha B, um comprimido. C, um avião. E D, um cacho de uvas. Aqui, o que vocês terão que fazer é ver a unidade de massa que utilizamos para medir cada um desses corpos ou objetos que temos aqui. Vamos lá tentar relembrar o que vimos no início da aula. Quem já fez? Já está? Já acertaram? Então vamos fazer a correção. Então, para medir um pacote de arroz, que unidade de massa nós utilizamos? O pacote de arroz é o quilograma. Até dei um exemplo de um aluno que foi comprar o arroz na loja, não é? Um comprimido, isso mesmo, miligrama. Miligrama. Agora, um avião, que é muito grande e é muito pesado. Utilizamos que unidade de medida de massa? Ótimo! A tonelada. Um cacho de uvas, utilizamos, excelente, utilizamos o grama. Muito bem, meus meninos e minhas meninas, agora é hora de trabalho de casa. Vou deixar-vos com 2 exercícios para fazerem lá em casa. Vamos lá ver o primeiro exercício de casa. Resolva os exercícios 1, 2 e 3 da página 83 do manual do 4º ano. Certo, meninos e meninas? Vamos agora para o segundo exercício de casa. Coloca V verdadeiro ou F falso, conforme o caso. Vamos ler. 2 quilogramas, 200 decagramas. 2,5 quilogramas igual a 25 decagramas. 4,8 decagramas é igual a 0,48 quilogramas. 3 quilogramas é igual a 300 hectogramas. 3,5 decagramas é igual a 350 centigramas. 0,87 quilogramas é igual a 8,7 hectogramas. 4 hectogramas é igual a 0,4 quilogramas. 8,5 é igual a 8,5 gramas é igual a 0,85 centigramas. 9,3 gramas é igual a 93 decigramas. Para saberem se estas afirmações que temos aqui são verdadeiras ou falsas, temos que fazer as conversões entre as medidas que temos aqui. Vejam só um exemplo. 2 quilogramas a 200 decagramas. 2 quilogramas a decagramas. Vamos lá. 2 quilogramas, hectogramas, decagramas. Então, 2 quilogramas é igual a 200 decagramas. É verdadeiro esta afirmação. Então, é fazer o resto a mesma coisa. Ver se é verdadeiro ou falso. Então, aqui vem um V para mostrar que esta afirmação é verdadeira. Muito bem. Muito bem, meus meninos e minhas meninas. Já estamos quase no final
da nossa aula. Mas nós não vamos terminar sem primeiro fazermos a síntese da aula. Vamos tentar recordar. O que é que vimos hoje? Nós trabalhamos unidades de massa. Nós identificamos o quilograma como a unidade fundamental de medidas de massa. Vimos os múltiplos do quilograma e também os submúltiplos. Aprenderam a fazer as conversões das medidas de massa através do vídeo e tiveram um trabalho de casa para poderem consolidar o conteúdo trabalhado na aula de hoje. Então, não se esqueçam, se sentirem quaisquer dúvidas, podem consultar os vossos professores em salas de aula. Muito bem, meninos e meninas, chegamos mesmo ao final da nossa aula no programa Aprender e Estudar em Casa e continuo a reforçar as medidas sanitárias. Já sabem, meninos e meninas, ali na escola tem que manter o distanciamento recomendado, lavagem das mãos sempre que necessário, higienização com álcool gel sempre que necessário, uso de máscara também sempre que necessário. E não se esqueçam de seguir também as orientações dos vossos professores. Fiquem bem, beijinhos a todos e a todas.